Desde o Neolítico, pratica-se agricultura na Amazônia. O cultivo da terra no Brasil começou ali, com os paleoíndios. Dos agricultores brasileiros, mais de 1 milhão vivem na Amazônia. Deles, mais de 89% são pequenos, com áreas inferiores a 4 módulos fiscais. Quais seus maiores desafios sociais e econômicos? Quem defende seus interesses ou deseja seu desaparecimento? Esses produtores não se assemelham aos do resto do Brasil. Estão ausentes nos fóruns e temas da COP30 em Belém. Sem direitos, eles são uma espécie ameaçada de extinção. E sem eles, a Amazônia passará ainda mais fome. Existem 748 cidades nos 551 municípios do bioma Amazônia. São 30 milhões de habitantes. Quem lhes fornece frutas, leite, hortaliças, café, arroz, feijão, milho, mandioca, carne, ovos e outros alimentos são os agricultores, distribuídos pela Amazônia. Não há como trazer de outras regiões. Custos e logística são proibitivos. Negar isso é sabotar a Amazônia. O eugenismo ambientalista, em sua sanha de desantropizar a Amazônia, atingiu intensidade nunca vista com o apoio armado de órgãos públicos. Milhares de pequenos agricultores e pecuaristas são vitimados por embargos remotos decretados a partir de imagens de satélite, nos quais é difícil individualizar o pretenso infrator. Moradores são expulsos, suas casas, currais e bens são destruídos sem direito à prévia defesa. Sobre essa temática, o pesquisador Evaristo de Miranda conversa com Muniz Lourenço, produtor rural no município de Altazes, no Amazonas. Graduado em Administração de Empresas e Direito, ele preside a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas, a FAEA. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E se existe uma região onde se discute muito a sustentabilidade, é na Amazônia. E nós vamos conversar hoje sobre um estado da Amazônia que enfrenta grandes desafios nessa área, que é o estado do Amazonas, um estado enorme, com cerca de 4 milhões de habitantes e com uma agricultura que tem grandes desafios naquela região. Nós vamos conversar com o Muniz Lourenço, que é o presidente lá da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas. Muniz, bem-vindo ao Brasil Verde. Muito obrigado, doutor Evaristo, é uma satisfação, obrigado pelo convite. É uma grande honra poder estar participando do programa. Nós é que agradecemos sua disponibilidade, Muniz. E eu queria, assim, antes da gente já entrar na questão da Amazônia, e particularmente do estado do Amazonas, você é amazonense, como é que é a sua história? Você pode contar um pouquinho para nós sua história de vida, sua formação, e como é que você chegou hoje a dirigir aí a maior entidade da agropecuária do estado, não é? Com certeza. Eu sou produtor rural, minha atividade é pecuária. Nós a maior bacia leiteira aqui do nosso estado, e eu sou amazonense manauara, né, filho da capital do nosso estado, e presido a nossa Federação da Agricultura e Pecuária do Amazonas há 2 mandatos. E temos uma grande responsabilidade de representar aqui a classe rural do nosso estado, que, segundo dados do último censo do IBGE, 330 mil amazonenses vivem da atividade rural, seja da agricultura, da pecuária, da piscicultura, da pesca, do extrativismo. Então, um segmento muito importante socialmente e também economicamente em vários municípios do nosso estado. Muniz, antes da gente avançar, explica para o pessoal que está nos assistindo, que é do Brasil todo, o que quer dizer, você disse que é manauara, não é? E eu ia falar que isso tem a ver com Guaraná, com outras coisas. Conta aí para o pessoal, só para eles conhecerem o que é o manauara. O manauara é aquele que nasce em Manaus, né? Então, são usados 2 termos, ou manauense ou manauara, mas de forma majoritária se auto-intitula manauara, um termo muito próprio aqui da nossa região, e quem sabe realmente, que lembra um pouco realmente o Guaraná, que é um fruto nativo aqui da nossa região,
Manaus, o Amazonas, por exemplo, tem um município que se destaca muito na produção do Guaraná, que é Maués. É lógico que hoje a produção do Amazonas, do Guaraná, nós já perdemos o título de maior produtor de Guaraná do Brasil. Pois é, acho que talvez esse seja um exemplo típico, não é? Muita gente fala da biodiversidade da Amazônia, do potencial de explorar essa biodiversidade, mas quando a gente olha, o que acontece em geral é aquele produto da biodiversidade aí descoberto, vamos ver a pupunha, por exemplo, o palmito da pupunha, o Guaraná, a mesma coisa, o produto da Amazônia, mas a maior produção está na Bahia, não é? Está fora da região. A seringueira, a árvore da região, mas hoje a maior produção está em São Paulo e também em Minas Gerais, não é? E assim temos outros exemplos, né? Até o jambu, não é? Hoje, para atender a indústria de cosmético, a maior produção de jambu é feita no estado de São Paulo, na região de Botucatu, Pratânia, etc. Ou seja, sem desenvolvimento econômico, não adianta, você pode descobrir o que você quiser aí na Amazônia, isso vai acabar sendo explorado fora da Amazônia. Eu estou errado nesse raciocínio, Muni? A sua colocação está totalmente correta. É uma constatação, uma realidade que, inclusive, para nós amazônidas, nós estamos acompanhando nas últimas décadas com tristeza. Nós temos verificado outros estados do país despontando nessa produção e havendo uma redução dessa participação da região na produção desses produtos que foram citados, como açaí, como a seringueira, o guaraná. Isso porque realmente nós temos dificuldade na região de acesso a tecnologias para aumentar a produtividade. Isso é muito importante que aconteça. Eu acompanho as suas reflexões sobre a região e estão plenamente acertadas. O Brasil precisa ter um plano estratégico para a Amazônia. Não podemos, uma região tão imensa, tão diversa, sujeita a ações episódicas, fragmentadas por parte do Estado. O Estado, quando me refiro no conceito amplo, nós precisamos ter um planejamento estratégico de qual destino nós queremos visualizar, vislumbrar e construir para a Amazônia. Então, é necessário isso, assistência técnica, regularização fundiária, segurança jurídica, transferência de tecnologias, mas o que a gente verifica aqui na região é um desequilíbrio, principalmente onde há uma predominância das ações de comando e controle, ações punitivas. Então, e a população, de maneira geral, atividade produtiva, econômica lícita sendo finalizada, talvez. Isso chega a uma situação que muito nos preocupa aqui para todos nós amazônidas, que é aquilo que alguns comentam do risco da Amazônia, na ausência de atividade produtiva lícita, ser empurrada para um contexto de narco-região. Isso nós não queremos de maneira nenhuma para a nossa população. Nós, amazônidas, não podemos ser considerados como brasileiros de segunda categoria. O Brasil precisa assumir a sua responsabilidade e o quanto a Amazônia representa de positivo para o nosso país. Realmente é muito triste essa situação que você colocou, porque ainda nós citamos ali no começo produtos que têm uma certa capacidade de exportação, mas mesmo quando a gente olha, por exemplo, a produção de arroz e feijão, não é? O estado do Amazonas, a produção é muito pequena, certo? Ele não praticamente 2%, não é, do que se produz na região. Claro que o estado não produz o suficiente de arroz e feijão para a sua população, não produz o suficiente de milho para a demanda da sua população, de carne de frango, quer dizer, os alimentos básicos mesmos já são importados. Então vocês têm um ônus suplementar, não é? Porque a logística é difícil, o preço dos alimentos é caro, o estado tem quase 4 milhões de habitantes, eu não sei quantas pessoas hoje em Manaus, nas outras cidades, não é? Quer dizer,
pelo menos uma agricultura para atender a demanda da população, que aí existe, né? Manaus figura recorrentemente entre as capitais com o maior custo de cesta básica do Brasil, devido a esse alto grau de dependência de importação de outros estados de alimentos básicos para o consumo da população, que, como você colocou muito bem, devido à distância do nosso estado em relação aos centros produtores, você tem um custo logístico de transporte alto e que empurra e condena a população, principalmente do interior do estado, a arcar com custos, preços para a população, não só alimentos, mas também, por exemplo, insumos fundamentais para a economia, o giro da economia local, como, por exemplo, combustível, onde você tem boa parte, por exemplo, dos municípios, dos 62 municípios do estado do Amazonas, dependendo de óleo diesel para as termoelétricas, transportado de balsa de Manaus para o interior do estado. Ano passado, na estiagem que nós vivenciamos aqui no Amazonas, e foi uma das maiores da história, e que várias calhas de rio ficaram comprometidas para a navegação, houve municípios aqui do nosso interior que a população pagou pela gasolina, pelo diesel, o dobro do preço do que era cobrado no restante do Brasil. No ano retrasado, nós tivemos municípios, também num ano que nós tivemos grande estiagem, que ficaram no escuro, né, por falta de luz, porque a concessionária não conseguiu levar o diesel de Manaus até São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, e aí você imagina o que é um município ficar no escuro, o hospital, o comércio, a escola, uma economia parada, uma população à mercê de uma situação. Essa é uma realidade dura e difícil que nós temos ainda na nossa região. Pois é, Moni, essa realidade ela é quase que escondida, né, pela maioria dos órgãos de comunicação, né? Você não vê as pessoas apresentarem a realidade humana da Amazônia, né? Essa tragédia humana, não é? Que enfrentam maiores índices, né? Manaus é o maior índice de favelização do Brasil, né? Seguida depois por Belém, mas em favela não tem água de qualidade, não tem tratamento sanitário, nada, enfim, uma pobreza e ao mesmo tempo paradoxo, né? De que essa agricultura muito inexpressiva ainda, quer dizer, tanto na produção de dendê, de café, de cacau, muito pouco. Há pouco eu me confundi quando eu falei 2%, não é? Arroz e feijão é 0,5% só no Amazonas da produção, dependendo de alimentos. Eu queria dizer para quem está nos assistindo, por exemplo, você tentar tomar um suco de laranja em Manaus é quase impossível, um suco de laranja fresca, porque a laranja, ela vale pouco. Se você transportar de caminhão, quando chegar lá, amadureceu, apodreceu. Você não vai levar laranja de avião para lá. Sofrem também na qualidade de frutas. Então, falta o quantitativo, falta qualitativo em diversos produtos, mas ao mesmo tempo, essa agricultura está sendo objeto, não é, de uma verdadeira perseguição, né? Se fosse aplicado pelo Estado brasileiro 10% da repressão que ele aplica contra os agricultores, contra o narcotráfico, já seria muito bom, não é? Mas é contra a agricultura que a gente vê um dispositivo implantado, muito intenso, né? Que combate a presença da agricultura na região, como se isso fosse realmente um delito. Essa é a impressão que estamos tendo. Estou enganado nisso, Muni? Não, de forma alguma. É lamentável que realmente o Brasil, de fora da Amazônia, boa parte dele, tenha a nossa realidade. Eu acredito que talvez pelo fato das grandes redações, formadores de opinião, estarem distantes aqui da região, a imagem e as informações que se passam para a grande opinião pública não conseguem refletir a realidade aqui da região. E realmente nos preocupa bastante esse cenário que nós consideramos grave, de uma atuação do Estado de forma muito de opressão, não é? Baseada em operações punitivas,
operações dos órgãos ambientais no sentido de uma repressão muito forte, e agora, mais recentemente, com relatos que chegam, por exemplo, aqui à nossa federação, de operações, relatos que, inclusive, têm sido viralizados como vídeos, imagens que têm circulado a nível das redes sociais, com destruição de casas, currais, estruturas. Então, trazendo um clima de tensão muito grande aqui na região. Mais recentemente, nos chegou relatos do município do Apuí. O município do Apuí fica aqui no sul do Amazonas. É um município que nasceu de um projeto de assentamento, aliás, o maior projeto de assentamento da América Latina, o projeto de assentamento Rio Juma, com 650 mil hectares, com capacidade para 7.500 lotes, que variam entre 60 a 100 hectares, e que nasceu esse projeto de assentamento e, consequentemente, o município, e essas operações têm acontecido recentemente, instalando realmente um contexto de muita preocupação, de tensão, de confrontação. Não estamos aqui, de maneira alguma, defendendo ilegalidade. Pelo contrário, a nossa posição da nossa entidade é muito clara em relação ao desmatamento ilegal. Aliás, tudo que está à margem da legislação não tem o nosso apoio, a nossa defesa. Agora, é importante, ninguém pode aceitar excessos, abuso de autoridade, truculência, humilhação. Isso qualquer cidadão não deve aceitar. E nós estamos, então, preocupados, para que a situação volte à normalidade, que os agentes públicos possam realmente agir, e nós não podemos impedir, a fiscalização é de lei, mas sem gerar esses confrontos e essa situação de tensão. Além disso, mais recentemente, temos acompanhado também com preocupação esse expediente do IBAMA, principalmente do IBAMA, de notificações por editais em longas listas de produtores publicadas no Diário Oficial da União, embargos remotos, sem direito de defesa prévia por parte dos produtores, muitos, a grande maioria, melhor dizendo, que sequer tomam conhecimento, porque nós sabemos que são poucos os que acompanham, leem o Diário Oficial da União, sobre qual área que supostamente aquele órgão está acusando o produtor de ter cometido uma infração. Então, embargos genéricos e que, ao serem publicados em Diário Oficial da União, estão, inclusive, bloqueando automaticamente o acesso desses produtores a crédito rural, por exemplo. Então, empurrando esses produtores em uma situação de insegurança jurídica muito grande. Isso, todo esse contexto, nos preocupa muito. Essa é uma situação muito preocupante. Nós já estamos passando aqui da metade do programa. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta para continuar comentando, conhecendo mais essa realidade triste, não é? De desrespeito até dos direitos humanos dessas famílias de produtores rurais, lá, sobretudo no sul do Amazonas. Um minuto só e a gente já volta aqui com o nosso programa. Olá, estamos de volta com o Brasil Verde, hoje conversando com o Munir Lourenço. Ele é o presidente lá da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas, é produtor rural, e nós estamos falando, não é, dessas violências que estão se intensificando. Eu não sei se devido à COP30, tem gente querendo mostrar serviço, mostrar números, né? E você falou aí desses embargos remotos, não é? Quer dizer, você detecta por satélite uma irregularidade, não é? E lá publica no Diário Oficial uma lista de propriedades que estão com embargos. A pessoa não sabe se é um campo de mandioca, se é uma área de pastagem, se é a propriedade toda, se é o vizinho dele e não é ele, e todo mundo está embargado, né? É como se, me permita uma comparação, se alguém deixa de pagar o aluguel, recebe ordem de despejo, só que você despeja o quarteirão inteiro, todo mundo pode ser despejado, e ainda você vai lá e derruba as casas, né? Essa é um pouco a impressão que a gente tem do que está acontecendo no estado do Amazonas.
É isso? Sim, e é muito importante destacar que nós estamos tratando de um estado, o Amazonas, que tem 97% da sua cobertura vegetal nativa intacta. Nós só temos aqui 3% da área ocupada por cidades, áreas agrícolas, pecuárias. Então, é um estado o mais preservado do país. E diga-se de passagem, um estado que é marcado pelo gigantismo territorial. Afinal de contas, só o Amazonas tem 1.570.000 quilômetros quadrados, sozinho é maior do que a somatória de todo o território, a extensão territorial dos 9 estados da região Nordeste. Então, é um estado que é muito preservado, né, e que em as suas poucas áreas de atividade produtiva, toda essa pressão por parte do comando e controle que tem que haver, mas tem que haver também a saúde, a educação, a infraestrutura, porque nessas regiões, eu falava da rodovia transamazônica, Apuí está encravada, o município está encravado na rodovia transamazônica, assim como outros, como Maitá, como parte do município de Manicoré, e essas pessoas nós poderíamos caracterizar, na verdade, até como verdadeiros heróis, porque praticamente abandonados à própria sorte, aonde não tem a escola, né, em boa parte das comunidades, para as crianças estudarem, não tem um asfalto na frente da propriedade rural, não tem a unidade de saúde, a atuação de comando e controle, o Estado punitivo, mas também que cheguem as políticas públicas que deem dignidade à população, para que essa população possa crescer econômica e socialmente. A Amazônia não é só floresta, a Amazônia são 30 milhões de brasileiros que estão aqui e que essa pobreza, inclusive, precisa ser compreendida por todos como um vetor que pode acelerar o processo de degradação ambiental. Então, é muito importante que nós possamos, agora mesmo, Apuí, com essas recentes operações, nós temos interagido com a federação, com o nosso sindicato rural lá no Apuí, a população, os produtores, de maneira majoritária, demandando acessar a recuperação de pastagens, mas tudo isso, cada vez mais, fica mais difícil o acesso a crédito, a tecnologia, com essa ação contundente, opressiva, por parte da política de comando e controle. E isso é muito importante, nós não podemos concordar que haja excesso nos limites legais da atuação de qualquer que seja o órgão do Estado brasileiro. Impressiona mesmo a desproporcionalidade, não é, dos meios, né? Porque para levar saúde não tem nada, para levar infraestrutura não tem nada, para levar escola, educação não tem nada. Agora, para levar esse combate, tem helicópteros, tem drone, tem viatura, né? O dispositivo, né? Os recursos que se tem para isso. Nós estamos chegando aqui, Muni, no final do nosso programa. É claro, na primeira parte, você colocou, porque eu queria que você deixasse aí uma mensagem final antes, não é? Para quem está nos assistindo. E antes dessa sua mensagem final, estou recapitulando que no início nós falamos desse estado, não é, que está 97% preservado e que a agricultura não consegue atender a demanda básica de alimentação, não é? Produz 0,5% do arroz e feijão da Amazônia, né? Produz menos de 2% do café, da fruta, quer dizer, um estado que precisa alimentar uma população de quase 4 milhões de habitantes. E é um uso de violência contra esses produtores descabido, né? Eu agradeço muito aqui por você trazer esses esclarecimentos para quem está nos assistindo no Brasil inteiro. Queria passar a palavra a você para suas considerações finais. Ok, muito obrigado. Eu acho que o programa é sempre muito qualificado, com conteúdos importantes, trazendo debate, reflexões extremamente relevantes e que contribuem, a nosso ver, com certeza, uma melhor compreensão do agro, em particular, daqui da nossa região, da Amazônia, para podermos, nós amazônidas, falarmos
do que a região vem enfrentando, das dores da nossa população. E a nossa expectativa é que, a nossa convicção, melhor dizendo, é de que a nossa região pode continuar conciliando e que não há contradição entre a produção de alimentos e a sustentabilidade ambiental. Para nós, não faz valer os extremos, nem a intocabilidade, a santuarização da Amazônia, que não responde aos desafios econômicos e sociais de 30 milhões de brasileiros, e nem a exploração predatória, irracional. Para nós, o importante é a utilização produtiva racional, com a garantia da exploração com sustentabilidade ambiental, social e econômica para a nossa região, e que o Brasil, num ano tão especial como 2025, onde nós vamos sediar a COP30, possa realmente ter posições altivas, firmes, de um lado, na defesa, logicamente, da preservação da floresta, a maior floresta tropical do mundo, o maior patrimônio desse país, mas, de outro lado, também, e patrimônio este que é inegociável, principalmente no tocante à soberania nacional sobre a região e sobre os nossos destinos, e também possamos também traçar na COP30 ações efetivas para a prosperidade econômica para esse ano tão importante de 2025. Muito obrigado pelo convite, doutor Evaristo de Miranda, para participar desse programa. Você que é uma personalidade que tem realmente uma folha de serviço ao nosso país, e ao nosso agro e à ciência brasileira. Munir, eu e todos da nossa equipe agradecemos a sua disponibilidade, agradecemos a audiência de vocês que nos acompanharam em mais esse Brasil Verde e queremos convidá-los a estarem de novo conosco a semana que vem em um novo programa. Até lá!